Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. Hoje é o segundo programa da série As Bem-aventuranças do Apocalipse. Sejam bem-vindos e que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, no seu coração. Antes de anunciar o tema de hoje, eu quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais. Eu queria que você se tornasse um seguidor do Arena nas redes sociais. Se você já é um seguidor, avise os seus amigos para que mais pessoas acompanhem. E se você ainda não é, por favor, você pode seguir a partir de hoje. O Facebook, você já sabe, facebook.com/Arena do Futuro, no Twitter, @Arena do Futuro. Nós temos também no próprio Instagram, a Arena do Futuro. E ainda, nós temos um canal no YouTube, onde estão todos os estudos bíblicos em DVDs para você, gravado com altíssima qualidade, com temas profundos da Bíblia, para abençoar a sua casa e a sua família. Então, entra lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Aí você encontra todos os estudos bíblicos, os vídeos, os DVDs para você. Além disso, eu quero convidá-lo a visitar o portal, o site oficial da TV Novo Tempo. TV Novo Tempo, ou novotempo.com, aí você põe a Arena do Futuro e ali você encontra vários vídeos dos programas que são feitos aqui. Tudo isso para abençoar sua vida. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que me acompanha no Rio Grande do Sul, para você de Porto Alegre, para você de Alegrete, para você de Passo Fundo, para você de Uruguaiana, para você de todo o oeste da região do Rio Grande do Sul, Ijuí, toda essa região, Santa Maria, toda a região que acompanha a gente no Sul. Um abraço para o pessoal do Paraná, um abraço para você de Santa Catarina, Deus abençoe a sua vida. Um abraço para você da Amazônia, para você de Manaus, um abraço para você de Coari, Carauari, Tefé, toda a região aí de Itacoatiara, toda a região da Amazônia. Um abraço para você de Belém, para você de todo o Pará, para você de Parauapebas, para você que acompanha a gente em todas as cidades do Pará. Deus abençoe poderosamente a sua casa. E agora, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é: o tempo está próximo. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia na mão, preparados para estudar um tema palpitante, um tema delicioso, um tema que mexe com a gente. Pegue a sua Bíblia e vamos então estudar sobre o tema O Tempo Está Próximo. Lembrando que nós estamos numa série chamada As Bem-aventuranças do Apocalipse. E esse tema de hoje, O Tempo Está Próximo, faz parte da primeira bem-aventurança. No programa anterior, nós já tratamos sobre a primeira bem-aventurança. E agora nós queremos dar uma atenção, um destaque especial nesse título: O Tempo Está Próximo. Para isso, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A pergunta é: que tempo é esse que está próximo? Qual a relação dessa expressão com as palavras anteriores? E o que a Bíblia fala sobre o tempo e sobre a proximidade do tempo? Bom, o texto diz: felizes os que leem, os que ouvem e os que obedecem, porque o tempo está próximo. Bom, esse tempo é o tempo do fim. E quando a gente fala tempo do fim, estamos falando do que exatamente? É o tempo do fim desse mundo mau. Esse mundo mau vai chegar ao fim. Amém? O que você acha? Quando a Bíblia fala assim, o tempo está próximo, é o tempo do fim desse mundo mau. É o fim da corrupção, é o fim do engano, é o fim da perseguição, é o fim das doenças, é o fim dos hospitais, das farmácias. Eu quero me referir, é o fim do sofrimento, é o fim da dor, é o fim da depressão, é o fim do estresse. Olha quanta coisa. É o fim da morte, é o fim de Satanás, é o fim de todo mal.
Por isso que o texto fala assim, o tempo está próximo, é o tempo do fim. O fim do pecado, o fim da maldade. É isso que está próximo. Mas para você entender melhor, o que é que vai acontecer para determinar o fim? Bom, o que vai acontecer é o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou ler para você. Vamos comigo para Lucas, no capítulo 21. E vamos aos versos 25, 26, 27 e 28. Diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Diga amém. Amém. Esse é um texto extraordinário. A palavra de Deus está nos mostrando o que o Apocalipse 1, verso 3 falou para a gente. Lá diz assim, o tempo está próximo. E eu comentei com você que é o tempo do fim, o fim do mal. Mas o que vai acontecer para determinar o fim do mal, para determinar que o mal vai acabar? Bem, é a volta de Jesus. Foi o que eu acabei de ler em Lucas 21, verso 28. Diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. O que é exultai? Alegrai. Alegrai o seu coração, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E o verso 27 fala assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Ou seja, a volta de Jesus é que vai determinar o fim do mal, o fim dos problemas e o início de uma vida nova, o início de uma eternidade, o início da verdadeira felicidade, o início da vida eterna. É isso que está dizendo o texto. Você percebe como um versículo nos faz entender coisas tão grandes. Agora, quando a Bíblia diz assim, que o tempo está próximo, e a gente entende que é o tempo do fim, e que o tempo do fim o fim do mal vai se dar a partir da volta de Cristo, nós temos que então parar um pouquinho e pensar, mas esse fim está próximo mesmo? A Bíblia, quando fala o fim está próximo mesmo? Como é que eu sei que está próximo? Como é que a gente sabe? É muito simples, é só você ler as profecias que eu vou ler agora e olhar para o cenário do mundo. O que diz a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Dá para entender? Você concorda comigo? Concorda ou não concorda? A Bíblia fala, quando essas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça, alegrai seu coração, exultai, porque a sua redenção está próxima. Ou seja, Jesus está voltando. É isso que me move. Eu faço o Arena com esse propósito. O propósito de ajudar você a se preparar para a volta de Cristo. Por isso existe o Arena do futuro, para falar do futuro, para falar da volta de Cristo. Agora, voltemos um pouquinho ao texto de Lucas 21. Voltemos ao texto. Porque o verso 25 e também o verso 26 nos mostram vários acontecimentos que às vezes a gente faz uma leitura rápida e não para pensar. Eu quero pensar com você nessas citações dos versos 25 e 26. Vamos ler outra vez. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, diz o texto. E diz assim, e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O texto diz assim, que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Esses sinais já aconteceram num passado não muito distante, e esses sinais voltarão a acontecer um pouquinho antes da volta de Cristo. Você e eu sabemos que em 1780 e em 1833 aconteceu isso daqui, os sinais no sol, na lua e nas estrelas. A Bíblia diz essa profecia e ela já se cumpriu em 1780 e em 1833. Mas ela voltará a se cumprir um pouquinho antes da volta de Cristo. Só que o que eu quero destacar mesmo
É a segunda parte do verso 25, que diz assim: sobre a terra haverá angústia, angústia entre as nações. Essa angústia é real nas nações, mas sobretudo é real na vida das pessoas. Por exemplo, por que você acha que as pessoas praticam suicídio? Por que você acha que as pessoas tentam tirar a própria vida? Porque elas sentem no peito uma angústia muito grande. E essa angústia é uma mescla, é uma mistura de um vazio, de um distanciamento de Deus, compreende? E esse vazio, esse distanciamento de Deus, isso gera uma angústia. A pessoa sente que falta algo, mas ela não sabe o que é. O dinheiro não preenche, os amigos não preenchem, as viagens não preenchem, os prazeres, os divertimentos, as coisas que as pessoas fazem não são capazes de preencher esse vazio. E a Bíblia diz que antes da volta de Cristo, um pouco antes, a angústia aumentaria em todas as nações. Olha ao seu redor, quem sabe na sua casa tem uma pessoa com essa angústia no peito, alguém que não vê saída, alguém que já bateu em várias portas. Talvez você que está me assistindo agora está vivendo essa angústia. Portanto, essa angústia é um dos sinais do fim, é um dos sinais da volta de Cristo, é um dos sinais de que nós estamos próximos do grande acontecimento, do maior acontecimento da história, a volta de Cristo. O texto fala angústia entre as nações, e o texto fala também que haveria perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que é isso? O bramido do mar e das ondas. Isso nós conhecemos como tsunami. Ou seja, quando o mar invade as casas, invade a cidade, destrói tudo. Você lembra do tsunami que aconteceu no Chile, no Japão, na Indonésia, em outros países, lugares do mundo? Geralmente acontece um terremoto e na sequência vem um tsunami. É o que diz o verso 25. O verso 25 fala assim: haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, além da angústia, viria essa situação do bramido do mar e das ondas. É o que a gente vê nos noticiários quase que todos os anos. Eu pergunto, o tempo do fim está próximo ou não está? Por que Apocalipse 1, verso 3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Sabe por quê? Por causa disso. É o tempo do fim, o fim do mal, o fim do pecado, o fim de Satanás, o fim da dor, o fim do sofrimento. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. E a pergunta é: a volta de Cristo está próxima ou não está? De acordo com o texto, está mais próxima do que nós podemos imaginar. Jesus virá em breve nas nuvens dos céus para buscar a você e a mim. Prepare-se. Prepare-se agora, porque amanhã poderá ser tarde demais, não é mesmo? Prepare-se agora, hoje. Hoje é o dia de tomar essa atitude, essa decisão. Concorda? Que assim seja. Bem, o texto continua. No verso 26 fala assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. As pessoas estariam desmaiando de terror por causa dos problemas que aconteceriam no mundo. Todos os anos. Agora, recentemente, nós vimos atentados em vários lugares. Atentados na França, atentados em outros países da Europa, como por exemplo na Inglaterra, atentados na Rússia, atentados nos Estados Unidos, atentados em lugares que nós jamais poderíamos imaginar, onde pessoas matam as outras, como se fosse matar uma formiga, por exemplo, como se fosse matar um frango, por exemplo. O texto bíblico diz: as pessoas estariam desmaiando de terror. Recentemente, uma garota universitária estava indo para a escola e foi violentada por uma pessoa, por mais de uma pessoa, e depois a mataram. E os pais entraram em desespero. Isso aconteceu em São Paulo, mas acontece também no Rio de Janeiro, acontece também no Sul, acontece também em Minas, acontece também em outros países do mundo. Ou seja, a situação é tão complicada que nós vimos recentemente um estupro coletivo, uma barbaridade, uma bestialidade, uma ação demoníaca.
Essas coisas mostram que o Espírito de Deus já está deixando de agir em muitos casos, porque a rebeldia chegou até um ponto em que as pessoas estão cegas. Estão cegas não somente na questão da violência física, mas também da violência psicológica, da violência religiosa, também dos problemas de corrupção, de roubo, de desonestidade, problemas do caráter, problemas na vida espiritual, problemas no casamento, problemas na família. Quantos e quantos problemas. A situação está de cabeça para baixo. Hoje a gente percebe muitos homens dizendo que não querem ser mais homens, querem viver como mulheres. E muitas mulheres já não querem mais ser mulheres, elas querem viver como homens. E existem aqueles que querem viver dos dois jeitos. Entende? Quer ter relação com homem e relação com mulher. Claro, você é livre para fazer o que você quiser, cada um é livre para fazer o que quiser, mas lembre-se que tudo que a gente decide tem uma consequência. Toda ação tem uma reação e toda atitude nossa, toda postura nossa vai ter uma consequência. Seja positiva ou negativa, seja boa ou seja ruim. A Bíblia chama atenção para todas estas coisas. E a Bíblia diz, o tempo está próximo. Felizes os que leem, os que ouvem, os que guardam, porque o tempo está próximo. E está próximo, meu amigo. A vida não é só prazer, a vida não é só relacionamentos, homem, mulher ou sei lá com quem. A vida não é isso. A vida é mais do que isso. Entende? Nós temos um alvo, nós temos um céu, nós temos uma vida eterna, nós temos uma promessa, nós temos uma esperança. Por favor, busque essa esperança. Busque se preparar para a volta de Cristo. Amém? É isso que Deus espera de você e de mim. Mas a palavra de Deus não para por aí. Ela continua tocando nesse assunto. Você vai perceber que quando a gente fala das bem-aventuranças do Apocalipse, a gente vai mais longe do que você e eu poderíamos imaginar. O texto aqui de Lucas 21, ele é muito claro, que diz assim, o verso 27, então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e grande glória. Ou seja, os sinais, os acontecimentos, os problemas, as tragédias, tudo isso que acontece no mundo, estão dizendo, sabe o quê? Estão dizendo o seguinte, a solução, a saída, a esperança é a volta de Cristo. E o verso 28 fala assim, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a sua cabeça. Eu quero dizer a você que essas coisas não estão começando a acontecer agora. Essas coisas já vêm acontecendo de muito tempo, há muitos anos, isso já está acontecendo. A cada dia que passa, a cada ano que passa, essas coisas vão se avolumando, vão crescendo, entendeu? A cada ano que passa, isso vai piorando, piorando, piorando. E o ser humano não tem mais limites. Parece que o buraco não tem fundo. Parece que não chegamos ainda ao fundo do poço. Parece que tem outras coisas mais que irão acontecer. E eu sinceramente não sei o que vai acontecer com a humanidade se Jesus não voltar nos próximos anos. Eu sei que Jesus virá em breve. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós sabemos que ele virá em breve. E é por isso que o texto fala, levantai a cabeça. Ei mulher, ei homem, ei jovem, adolescente, criança, levantar a cabeça não é só olhar com a cabeça para cima, literalmente, é também. Mas levantar a cabeça, sabe o que significa? Significa o seguinte, presta atenção na profecia. Levantar a cabeça significa toma uma atitude. Levantar a cabeça significa para de viver uma vida dúbia, uma vida plural. Para de tentar servir a dois senhores. Para de adultério. Para de traição. Para de fumar. Para de beber. Deixa a droga, rapaz. Para com esse negócio que você está fazendo, porque tua consciência diz que está errado. Você sabe que está errado. Esse levantar a cabeça não é só levantar a cabeça, literalmente. Significa acorda, rapaz. Acorda, irmã. Acorda, irmão. Ou tá achando que a vida é isso aí? Não é não, meu filho. Acorda, levanta a cabeça. O texto diz, porque o tempo está próximo. E está próximo. E Jesus virá. E virá logo, em breve. E você está brincando, não é? Brincando com a vida, brincando com as coisas. Cuidado, porque isso pode lhe custar a perdição eterna. E Deus tem algo para você. Deus tem algo melhor para você.
Tem ou não tem? Tem algo para você? É com você que eu estou falando, rapaz. Você que está me assistindo, está com a garrafa de bebida alcoólica do lado, tá ou não tá? Tá, ué. Joga fora essa garrafa. Estou falando para você que está me assistindo, está com um cigarro de maconha na mão. Joga isso fora, rapaz. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui. Pega a Bíblia. E vamos com a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Eu sei que você não... Claro que eu sei. Porque isso é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Para Deus é possível. Agora é possível. Deus está do teu lado. O Espírito Santo está falando com você. Está me ouvindo, rapaz? Está me ouvindo, rapaz? Deus muda a tua vida. E eu te digo isso aqui em nome de Jesus. Deus muda a tua vida. Crê ou não crê? Vem assim mesmo, do jeito que você está. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Quando o texto diz, erguei a vossa cabeça. É isso. Erguei a vossa cabeça. Estou falando para alguém que se sente derrotado. Estou falando para alguém que tem vergonha de sair na rua. Estou falando para alguém que tem vergonha de ir à igreja. Estou falando para alguém que critica todo mundo. Todo mundo está errado. Só você está certo. Estou falando para alguém que fugiu de casa. Você fugiu de casa, é ou não é? Está me assistindo no hotel, sozinho. Você é um empresário. Um empresário. Teve um problema, é ou não é? Um problema de infidelidade. Está agora aí no hotel, sozinho. Não sabe o que fazer. Não quer sair lá fora. Não quer ver o sol, não quer ver gente, não quer ver ninguém. Eu entendo que a luta é grande. Mas hoje Deus te chama. Hoje Deus te busca. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da decisão, se é que você me entende. O texto diz, o tempo está próximo. Sim, a volta de Cristo está próxima. A Bíblia fala coisas incríveis. Ela não apenas diz que o tempo está próximo, ela também diz o que você tem que fazer para estar preparado. Olha, já estou folheando a minha Bíblia aqui. Tá ouvindo o barulhinho aí? Tá ouvindo aí? Aqui a gente abre a Bíblia mesmo de verdade, tá? Olha só o que diz aqui, Mateus 24. Mateus 24, versículo 3. Diz assim. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ô pergunta boa! Ô pergunta boa! Ela tem a ver com Apocalipse 1 verso 3, tem a ver com Apocalipse 1 verso 7, tem a ver com Mateus 24, 30 e 31, tem a ver com Lucas 21, tem a ver com todo o contexto bíblico. A pergunta foi, quando sucederão estas coisas? E Jesus então apresenta uma série de citações incríveis. E Jesus fala assim, olha, isso aqui tudo vai acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas o fim está próximo. É o que diz o texto. Quer saber mais? Vem cá, vem comigo. Vamos sentar aqui no sofá para você saber um pouquinho mais. Vem cá, pode vir, pode vir. Lembre-se que nós somos amigos. E lembre-se que eu sou o seu pastor, tá certo? Então, por favor, venha mais perto. Pode vir, levante-se, venha mais perto. Vamos, meu filho, vem, chega mais perto. Aí, mais um pouco, vem mais, pode vir mais. Vem mais, não tem problema não. Vem cá, segura na minha mão, vem cá. Vem cá, vem. Não consegue, né? Mas vem, segura aqui na minha mão. Isso, vem, vem cá, vem cá. Maravilha. E aí, entendeu o tema de hoje? Ou não? Sim, eu imagino que você entendeu. Eu quero te falar 3 coisas para depois fazer uma oração. Primeira, você não sabe o dia da sua morte, certo? Segunda, você não sabe quando a porta da graça vai se fechar. Terceiro, você não sabe quando Jesus vai voltar. Tá certo? Bom, que um dia você vai morrer, isso você sabe. Que um dia a porta da graça vai se fechar, você também sabe. Que um dia Jesus voltará, você também sabe. Mas nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Ninguém sabe. A pergunta é, o que eu devo fazer hoje? O que eu tenho que fazer agora, nesse instante? Já vou te dizer, você não precisa dar dinheiro nenhum para ninguém. O que você tem que fazer hoje é abrir o coração e tomar uma decisão. A decisão de mudar de vida.
A decisão de ir para a igreja, a decisão de estudar a Bíblia, a decisão de entregar sua vida definitivamente ao Senhor. Essa é a decisão que você tem que tomar hoje. E sabe quanto custa isso? Nada, porque o preço já foi pago na cruz. Jesus já pagou o preço por você. Ele já fez por você tudo. O que você tem que fazer agora é abrir o seu coração e entregar sua vida a Jesus. E eu tenho certeza, Deus vai abençoar você, você vai nascer de novo, você vai ser batizado, nós vamos batizar você, entendeu? Nós vamos batizar você. Você vai procurar a igreja adventista, você vai entrar, tem um site aparecendo aqui na tela, não tem? Diz encontreumaigreja.com.br, tá certo? Você vai entrar nesse site, vai procurar a igreja perto da tua casa, aí você pega o endereço, vai até lá, do jeito que você é, do jeito que você está, não importa, vai lá. Chegando lá, você procura o pastor da igreja e fala assim, eu quero falar com o pastor. E se alguém falar, o pastor não está hoje, você diz, então eu quero falar com alguém que representa o pastor. Aí vão te apresentar o ancião, um líder da igreja. Ele vai atender você, vai sentar com você, vai estudar a Bíblia com você, vai orar com você e vai te ajudar na preparação para essa nova vida, para que você possa nascer de novo, entendeu? Aí você vai entrar no batistério, nós vamos batizar você e você vai sepultar tudo o que passou e vai começar uma nova vida. Claro, isso é um processo e você está sendo convidada a começar essa caminhada, essa nova vida, porque o tempo está próximo. Está claro isso? Muito bem, parabéns para você. Então agora eu quero orar com você. Vem cá, segura na minha mão, vamos orar. Isso, vem, segura na minha mão. Vamos orar, assim, de mãos dadas, tá bem? De mãos dadas, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença de mãos dadas, com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com essa família, com esse jovem, com essa criança, e de mãos dadas pela fé. Nós pedimos que o Senhor segure nossa mão de maneira literal, porque o Senhor está aqui comigo, mas o Senhor também está nessa casa, está nesse hotel, está nesse hospital, está nessa penitenciária, está com essa pessoa. Senhor, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos e que essa decisão seja selada, abençoada pelo Senhor e que a partir de hoje essa pessoa viva uma nova vida. É o nosso pedido, agradecimento, em nome de Jesus. Amém.